É com muita satisfação que eu te convido a assistir o episódio de hoje do Juridicamente Falando. Mas antes de tudo, vou esperar. Se inscreve no canal para você não perder nenhum episódio. Você já parou para pensar que muitas vezes o problema está na falha de comunicação? Que você não está falando da forma correta, se expressando e passando de fato o seu conhecimento? Então, esse episódio é para você. Vamos descomplicar a comunicação em todas as profissões. Nesse episódio, nós vamos explorar por que a comunicação e a habilidade valiosa de qualquer carreira, como aprimorar, transformar, por exemplo, a advocacia, na sua liderança, com seus relacionamentos, até na saúde mental. Vamos descomplicar esse tema, descobrir o que realmente comunica sucesso. E para isso, ninguém menos do que a minha convidada de hoje, a Carol Mendonça. Que honra ter você aqui. Imagina, muito obrigada, Isabel. Estou muito feliz, está muito linda aqui, você está maravilhosa e parabéns por esse trabalho que é tão importante, né? Colocar assim acessível aquilo que realmente pode melhorar a vida de todo mundo. Parabéns. É que realmente faz diferença se comunicar bem, né? A gente percebe, eu então me policio muito às vezes quando você fala uma fala errada, quando às vezes a gente fica na dúvida do que tá certo, do às que vezes tá perde errado. até a ideia, né? Exatamente. Em como não, você falar. faz umas caixinhas que eu adoro fazer aqueles testes. Às vezes eu acerto, mas às vezes eu também erro. Que são as pegadinhas. Eu acho que o português traz essas pegadinhas, não é isso? Então, acho que sim, e eu gosto muito disso porque me gera mais trabalho, porque se fosse algo muito objetivo, muito simples, todo mundo, né, faria ali de uma forma mais prática. Por outro lado, eu sei também que pode ser desafiador. Eu trabalho com isso há muitos anos e volta e meia acontece alguma coisa, eu vou pensar numa frase e falo, caramba, qual é a regra que justifica isso aqui? Vou procurar e descubro uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu tenho 10 de sala de aula, mas quase mais 10 de online, trabalhando com português todo dia e ainda tem novidade. Ainda encontro uma coisa ou outra que eu nunca tinha visto. Então, não é moleza não, mas é bonito, né? É uma língua bonita. É verdade. Mas se comunicar bem não é só falar bonito, né? Não. Eu acho que comunicar bem é ter eficácia no seu propósito. Como uma pessoa que é uma boa comunicadora é aquela que alcança o seu objetivo de forma plena. Eu acho que mistura um pouquinho de língua portuguesa com outras habilidades, vamos dizer assim. Porque a comunicação ela é considerada uma habilidade essencial para qualquer carreira, né? Total, né? Ainda mais agora na era das redes sociais, em que você precisa, além de fazer o seu trabalho, demonstrar o seu trabalho, né? Tem isso. A comunicação é algo que nasce com a gente, ou pode levar um tempo para ser desenvolvida? Como funciona isso? Essa comunicação, essa linguagem, eu consigo aprender? Existe uma técnica para eu me expressar melhor? Não, é dom pronto, eu tenho ou não tenho? Não, imagina. Eu acho que, inclusive, é um pensamento que a gente precisa desconstruir. Já seria um mito por aí. Com certeza. Muita gente fala assim, isso não é para mim, estudar não é para mim. Não é se você não quiser. Se você quiser, com certeza você pode aprender. Inclusive, eu acho que é algo até elitista, é realmente intencional que algumas pessoas façam a gente se sentir assim. Né? Não sei se você já sentiu isso em alguma outra área. Isso aqui não é pra mim, eu não consigo aprender. Eu era muito assim com matemática. Né? Eu gostava de português, isso, né? Já que gosto de matemática já passava mal. Ainda passo um pouco, mas eu não desisto, porque não tem como não ser pra mim. Tem uma entrevista do professor Clóvis de Barros, que é um professor que eu gosto muito, e ele fala assim, cara, alguém lá na Grécia Antiga inventou o teorema, aí você só tem que aprender, e você não consegue aprender e desiste. Não, você lê um parágrafo e não entende, fala, eu não entendo. E não lê mais? Não, a gente não pode, né? Assim, ser detido pela dificuldade. Tá difícil, mas a gente continua e aprende. Enxergar que é um desafio. E desistir não é opção. Não é tão difícil assim também, não. É porque muita coisa, mas devagarzinho a gente consegue aprender, com certeza. Existe diferença entre comunicar e informar? Total, e eu acho que a diferença tá na eficácia. Porque não tem aquela história assim, eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende. E as pessoas agora passaram a usar pra serem grosseiras. E eu acho que não é bem assim. Você que entendeu errado, né? Mas e no trabalho, né? E, por exemplo, no meio jurídico, como é que vai ser isso? Se você é o especialista e você vai ter um cliente que não sabe nada,
Aí você é responsável pelo que você fala e ele tem que se virar pra entender? Será que tá certo? Será que é justo? Será que é interessante pro cliente contratar esse profissional? Na verdade, eu tenho que ter uma linguagem que ele entenda, né? Exatamente. Olha, você sabe que eu passei uma situação, uma amiga minha passou uma situação em que ela teve uma dúvida no processo dela e quando ela foi perguntar pro advogado dela, ele esculhambou com a menina. Ele falou assim, você tá querendo dizer o quê? Que eu roubei o seu dinheiro? Ela falou, não, doutor, eu tô com uma dúvida. Eu não entendi, porque realmente era difícil, era um processo de anos e até outros amigos advogados não estavam entendendo muito bem. E ele falou assim, olha, se você estiver me acusando, você vai ter que provar. E ela falou, não, pelo amor de Deus, perdoa, desculpa, doutor. E aí, quando ela me contou, eu falei assim, nossa, mas esse é o seu advogado? Porque o advogado é um amigo, é um aliado. Até porque a confiança tá ali, né? Exato. Exatamente. E até porque quando você o escolheu porque você conseguiu entender o que ele estava querendo explicar para você. Ele te passou confiança na fala dele, né? Porque ele não foi um contrato. Você não leu tudo que ele ia fazer e assinou ali. Exatamente a fala fez o convencimento. Exatamente. Mas imagina você escolher um advogado e não poder fazer uma pergunta para ele. Isso acontece às vezes com o médico também. Você já passou por isso? Sim. Você fica com medo de perguntar. E o médico a gente ainda tem um fator complicador, porque a escrita também não se entende, né? E aí, se ele não fala a nossa linguagem, e se a gente não consegue entender o que ele diz, e também não tem escrita para você ter uma fuga, como fazer? Eu entendo também que, às vezes, uma pessoa que não tem noção nenhuma daquela área específica, ela pode ser um pouco insistente, pode fazer muita pergunta de coisas que ela nem precisa entender tanto, né? Ela pode deixar para você resolver e confiar no processo, mas a gente precisa entender que a humanidade é uma das chaves da comunicação. Você ter empatia, você perceber quem é o outro com quem você está lidando. Que aí você vai encontrar um caminho para ele ficar mais calmo, né? Para ele deixar você trabalhar, para você poder... E isso está exatamente na fala, né? Na comunicação. Eu acredito que sim. Você acha que qual é hoje um dos maiores sabotadores da comunicação? Um sabotador? A internet, talvez... As siglas. Eu não sei. Talvez os facilitadores. Porque, por exemplo, hoje você vai fazer vai mandar um texto pelo WhatsApp. Ele já sugere para você várias correções. Você vai escrever um trabalho, vai fazer um resumo, montar uma peça ou qualquer outro tipo de construção. É muito comum, tem uma pesquisa que saiu agora que diz que 86% das pessoas usam o ChatGPT na construção de um roteiro, de um texto, de um início. Você tem o conteúdo, mas você quer deixar ele mais bonito, você quer deixar ele mais organizado, passa pela ferramenta e eu acho ótimo. Eu não sou inimiga da ferramenta. Eu acho que a ferramenta é um passo... Assim, mas ela precisa ser usada como facilitador e não fazer o seu trabalho, não é isso? Porque vai ter uma hora que você não vai mais saber fazer o seu trabalho. Se o seu trabalho passa pelas regras gramaticais e você nunca revisa isso, a hora que você tiver que sentar em algum lugar para escrever, você não vai lembrar nem como é que pega na caneta. Eu acho que até a escrita está passando por isso, porque vou dar um exemplo. Hoje a gente escreve tão pouco. Né? É raro a gente escrever. Então, quando a gente pega para alguma coisa, a letra não é aquela letra que a gente tinha bonitinha, redondinha. Não, a assinatura, por exemplo, o final já tá risco, já não tem mais um azinho redondo, já é um risco. E é o que você falou, a gente para de utilizar, daqui a pouco a gente vai esquecer como que é, né? Eu faço um trabalho de assessoria de redação também, né, para concurso público. E eu tenho muitos alunos advogados, né, pela área que tem bastantes oportunidades. E às vezes eles chegam, professor, eu sei fazer redação, mas eu não tô conseguindo escrever. Posso fazer com letra de forma? Falo, olha, não é proibido fazer com letra de forma, mas você precisa diferenciar a maiúscula da minúscula. E na letra de forma é um desafio, né? Você precisa ver isso aí. Tenta fazer a letra cursiva. Professora, não tá saindo. Eu falo, como que não tá saindo? O advogado ele tem um primeiro desafio até na prova da OAB, né? Porque a prova é escrita. Sim. A peça tem que ser escrita. Né? Então, quer dizer, é um desafio. Sim. Tem que ter um treino. Eu lembro que na minha época de prova, que eu fui fazer a prova, eu fiz muitas peças, exatamente porque eu tinha que otimizar o tempo de escrita, porque a gente demora para escrever, né? E o raciocínio tinha que acompanhar. Isso é um desafio, né? Muito. E assim, a gente vive numa era de correria. Aí eu falo pra eles, ó, você vai fazer primeiro o rascunho, a tempestade de ideias, vai anotar as melhores ideias, vai escolher ali 2 principais, vai montar a sua tese da redação, os argumentos, a conclusão. Aí depois você vai passar limpo antes de entregar. Você acha que eles querem passar limpo? Não querem, eles querem, não, mas dá uma olhada aqui antes de eu passar limpo.
Para de me enganar, que eu já tô aqui, ó. Quando você vinha com a farinha, minha feijoada toda já tava pronta. Não é assim. E porque na hora da prova você vai ter que fazer isso, passar limpo. Você não vai entregar de uma vez ao vivo, redação ao vivo, não é. Então você precisa treinar, né? Não vai bater pênalti no Maracanã cheio sem treinar pênalti. Você precisa treinar o passo a passo. Mas é tanta correria, eu entendo, né? Realmente tá muito difícil, a vida é corrida. Mas a gente precisa parar e cuidar, porque esse aperfeiçoamento, ele é um autocuidado. Se incomoda, se você sente incômodo na língua portuguesa, sente dificuldade, você tem vergonha, às vezes deixa de falar com medo de errar, né? Então precisa cuidar. Você ainda acha que aquela técnica que a gente tinha lá, que a mãe falava que a gente tem que ler para aprender, isso funciona ainda? Eu acho que funciona sim. Porque eu acho que a aula ela é muito importante. Você tá com dificuldade de botar vírgula? Você tem que assistir uma aula de vírgula. Porque você vai ver a vírgula no texto que você está lendo e você não vai entender porque ela está ali, né? E talvez prolongue aí o aprendizado. Prolongue você alcançar o aprendizado. Mas a leitura, ela nos ajuda a restaurar a atenção contínua, que é uma coisa que a gente perdeu. A gente tem atenção alternada, a neurociência chama assim, atenção alternada, que é fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, é pensar em muitas coisas ao mesmo tempo e lidar com tudo de maneira superficial. Quando é para aprofundar em uma coisa, um assunto, um tópico, a gente tem dificuldade. Eu, inclusive, todo mundo dessa era aqui, agora tá assim. Exatamente pelo que você falou, a gente abre várias janelas, né? Várias abas, né? E aí a gente vai tentando fazer tudo. E aí acaba que a gente não conclui nada pra gente começar o outro. A gente vai exatamente fazendo de tudo um pouco. E é o que você falou, acaba que a gente distribui a nossa atenção. Então, não tem nada que está no foco. Tipo, aqui, agora, nós estamos começando. A gente tá só prestando atenção uma na outra. Sim. Mas no dia a dia, são raros os momentos que, de fato, a gente faz uma única coisa. Verdade. Porque a gente tá conversando e vai lá e pega o celular, por exemplo, né? A gente já tá ali numa dispersão. O meu marido vê filme com o telefone na mão e eu falo assim, você entendeu? Ele, claro. E eu falo, não é possível, que eu tô olhando pra televisão, não entendi, você entendeu? Ele, não, depois a gente... E a vida vai seguindo, mas essa atenção contínua, ela faz falta. Então, o ato da leitura, além de promover esse contato com a língua portuguesa, ele vai ajudar a gente restaurar essa habilidade de ter atenção, sabe? Então, acho que é fundamental. Você acha que essa comunicação ainda é um fator primordial para convencimento? Com certeza. Inclusive, quando a gente estuda redação, o texto tem que ser persuasivo. Eu falo para eles, o processo vai escrever um monte de argumento aleatório, qualquer coisa que você pensar. Aí você escolhe os 2 sobre os quais você sabe falar mais. Porque você convence mais quando você domina mais o assunto, né? Às vezes a gente quer falar sobre qualquer coisa e não se sai tão bem, porque ninguém é muito bom, ninguém domina muito todos os assuntos, né? Por isso que a gente divide em especialidades, em áreas mais específicas. Mas escolhe os 2 melhores, os 2 que se complementam, e aí você monta o texto. Aí isso vale para você vender, para você ser contratado, para você criar um senso de comunidade na rede social, que é o que todo mundo quer hoje, né? A rede social é muito parecida com a sala de aula. Você precisa falar e incluir, você precisa promover identificação, você precisa que a pessoa concorde com você, nem que seja de alguma forma... Você precisa atrair, prender atenção. Eu acho que ter atenção isso que você falou em relação à sala de aula é o desafio do professor, porque ele está lá na frente, tem um monte de gente ali do lado oposto, né? E ali, para que eles continue prestando atenção no que você está falando, que não se disperse, acho que até por conta disso, hoje em dia, não se usa mais o celular nas salas de aula. Sim, por quê? Porque a dispersão, acredito que seja o grande vilão de tudo isso. Imagina você explicar sobre um assunto e os alunos estarem com o telefone na mão, ou pensando em outra coisa, ou testando o seu conhecimento, porque tem isso ainda, né? Antigamente o professor, ele vinha com uma garrafinha de conhecimento, dando na boquinha de cada um. Agora tá todo mundo afogado na informação, ninguém sabe, né, como é que fica vivo no meio de tanta informação e o professor é mais um boiando, né? Ele pode ser testado ali. Mas, de uma maneira geral, a boa aula, pelo menos assim, uma aula que eu vejo hoje, que eu estudo muito ainda, né? Então, o que eu acho que é uma boa aula? O cara começa, ele introduz, ele mostra o assunto, e no final eu falo, caramba, tudo fez sentido, tudo se encaixou, era isso, que legal, eu concordo, eu tô aqui, tudo mais. Ou seja, ele introduziu, ele desenvolveu os argumentos e ele concluiu bem,
No final ele me mostrou que tudo aquilo era bom. Então é tudo uma grande aula, né? Até a defesa de um caso, numa audiência, não é isso? Uma boa defesa é essa. Tudo faz sentido no final, E até a maioria tem coerência, concorda. né? Tem que ter o início, o meio e o fim. Exato. Porque se não tiver É a coerência, estrutura da exatamente. redação. Exato. E você acha que esse papel de escuta ativa, isso faz diferença também nas profissões, de modo geral? Então, não existe mais, né? Tá faltando. A gente fez um tema de redação recente sobre isso. Inclusive, foi uma das minhas apostas desse ano pro Enem, que é o maior concurso do Brasil, né? A gente tem uma média de 6 milhões de pessoas fazendo o Enem todo ano, às vezes até 7. E escuta ativa é algo que faz falta no convívio em sociedade. A gente não tá se ouvindo mais, a gente já ouve querendo responder, replicar, já ouve se defendendo, então você não tem uma escuta plena, né? Você realmente parar. Você começa a escutar já pensando como você vai se defender daquele ali, né? Você não absorve do outro, você só devolve. Isso faz total diferença. E a comunicação não flui, né? Se você tiver esse comportamento, não vai pra frente. O que evitar na hora de se comunicar de uma forma para evitar conflito? Para evitar um conflito, você sabe que no estudo das habilidades socioemocionais, uma delas é a comunicação, mas sabe, às vezes quando... Vou voltar só um pouquinho pra gente chegar no conflito. Já viu, assim, algum caso que falar, essa criança é tímida, ele não fala, porque ele é tímido, ele é bichinho do mato, ele não gosta de falar. Beleza, é uma característica e a gente precisa respeitar essa pessoa, isso existe. Mas já parou pra pensar que às vezes isso pode ser desenvolvido? A gente pode ajudar essa criança a se comunicar mais? E por quê? Ali é tímido porque às vezes é o medo de errar, às vezes é um trauma, o medo de sofrer ali, né, um bullying, sofrer uma represália diante do que você fala, até uma violência também familiar, porque infelizmente isso ainda é comum. Então a pessoa fica travada, ela não fala, ela não vai pra frente. Aí a partir daí, ela se fecha, e quando a gente se fecha, a gente vai acumulando, né, o nosso copinho vai só subindo de emoção, de raiva, de frustração, de tudo, de tantas coisas. Quando vai falar, sai qualquer coisa, porque aquele copo já encheu, já transbordou. Então, não só a criança tímida ou a pessoa tímida, mas a pessoa que não conhece os seus sentimentos. Você precisa saber, eu falo isso para as professoras, dou muito palestra para professoras. Não é todo dia que você é a prof super legal. Tem dia que você não vai conseguir dar conta desse personagem, dessa persona, né? Então, assim, você precisa fazer a autogestão das suas emoções para escolher um momento para falar com seu cliente, com seu aluno, saber qual é a melhor maneira, até onde você pode ir naquele momento, é se preparar. Isso é técnica? Desenvolvimento de habilidade socioemocional é um estudo da vida, assim, pode ser uma coisa aplicada com técnica para melhorar, você tem só uma dificuldade, aí um psicólogo, uma terapia vai te ajudar naquilo, ou pode ser você rever tudo que você é hoje. Porque se você, de repente, não gosta, é porque é complicado, né? Às vezes no corte pode parecer que eu tô dizendo que a pessoa não pode ser tímida. Pode ser tímida, não quer falar, não fala. Mas às vezes a pessoa é tímida e fica triste, porque ela queria falar, ela tem um conteúdo, ela quer aparecer na rede social, por exemplo, não consegue. Então eu acho dá que isso desenvolver. Deve ser um grande entrave para muitas pessoas, se posicionar nas redes, porque tem dificuldade de fala. Sim. E na verdade, eu acho que o grande desafio é você ir. Eu falo isso até para a vida, né? Todos os desafios vêm, um dia alguém começou. Sim. Então, o que você precisa é ir. No caminho, você vai se aprimorando. Sim. Porque eu lembro, eu vi até o Joel J uma vez me inspirou, que ele falou, o primeiro podcast que eu fiz foi horrível, mas eu tinha que ter o primeiro, senão não ia ter o segundo. Sim, claro. E para tudo na vida é isso, né? Se não tiver o primeiro momento, o primeiro discurso, a primeira dissertação, como que você vai melhorar se você não deu o primeiro passo? É o exemplo que você falou até da criança, aquela timidez, ela precisa do destrave, de começar. Depois que ela começar, aí você vai, até para que você consiga ajudar, você precisa saber onde que é o defeito. Sim. E aí como que você ajuda se ela não abre a boca? Como que você vai saber onde que está a dificuldade? Com certeza. E essa comunicação é necessária entre as relações, às vezes pessoais também, não só da linha profissional. É isso? Com certeza.
E esse autoconhecimento e a gestão das suas emoções é algo tão importante porque às vezes a gente não se dá conta do que a gente está fazendo com a comunicação, né? Mas geralmente quem, por exemplo, tem uma comunicação agressiva, quem é pavio curto, quem é mais assim estourado, recebe esse feedback. As pessoas falam, os amigos falam. Você tem muito conflito na vida e você acaba percebendo isso na profissão. E essa má comunicação gera conflitos também, né? Total, né? Porque a clareza, a objetividade, esses 2 pontos são habilidades que a gente tem que desenvolver e pensar. Então, assim, uma vez um amigo me procurou e falou: eu tô trabalhando com venda, mas eu queria falar melhor. Lá na empresa me disseram que eu falo mal. Eu não acho que eu falo mal. Você acha que eu falo mal, meu amigo? Aí eu falei assim: não, comigo você fala bem. Falei, vamos lá, me manda uns áudios aí que você manda pros clientes, deixa eu ouvir. Aí ele mandou alguns assim. E no áudio, ele fazia assim, por exemplo: fala, meu querido fulano de tal, bom dia. Eu tô aqui já próximo da nossa reunião e... Aí eu falei, que é isso? Você é um narrador de quê? Você é maluco? Aí ele, mas é que eu tava dirigindo, mandando áudio. Eu falei, já começa errado. Já dirigindo, mandando áudio. Já tá errado, socialmente errado. Agora, preste bem atenção. Você faz essas pausas porque você tá pensando antes. Você tá pensando enquanto você fala. Se você vai falar com o cliente, você tem que pensar antes. Claro que pode ter um momento que você vai ter que reagir, normal. Mas assim, a mensagem... a informação, aquilo que precisa ser dito tem que ser pensado antes. Que aí você vai ser certeiro, você vai ser assertivo. Você acha? Aí ele começou a tentar. Né? E eu falei outra coisa, já que você faz pelo áudio, você ficou ruim, apaga, manda outro. Não tem problema. Ou então você escreve, para seu carro, escreve e vai, depois pessoalmente, porque ele é bem carismático. Mas estava com essa dificuldade. Então, é muito difícil a gente se ouvir, a gente se perceber, se ver, né? É muito difícil. Eu sou aquela pessoa que ouve o áudio que mandou. É? Grava, escuta pra ver se vai mandar ou não vai. Pra ver se fez sentido, porque eu acho... Mas já mandou o áudio. Já mandei, mas aí eu paro pra ouvir, porque às vezes você não consegue comunicar exatamente o que você queria, não tem claro. Acontece essas situações. Claro. As pessoas riem, mas eu acho que é válido porque... É super. Vai que não entendeu? Porque... eu acho que até nisso a gente acaba tendo opção de escolha, né? O que é melhor você falar para se comunicar? Um WhatsApp, no áudio, mandar um e-mail? Como dar uma ligadinha. Dar uma ligadinha? Porque, por exemplo, a ligação, ela ainda te dá uma possibilidade de reação. Você sabe o que o outro falou e aí você vai reagir de acordo... Porque às vezes você só escreveu uma mensagem... Cara... Pouco tempo eu descobri que se você escrever em caixa alta, você tá gritando. Eu sabia disso? Eu não sabia disso. E aí, exatamente porque a pessoa falou, tá gritando por quê? Aí eu falei, eu tô gritando aonde? Eu tô escrevendo... Não, você escreveu em caixa alta, você tá gritando. Então, às vezes, tá vendo uma falha de comunicação, porque eu não tava gritando. Simplesmente não sabia. E o texto escrito, ele não tem tom, né? Você não sabe que a pessoa tá... Ela tá falando isso de forma rude ou ela tá falando brincando, ela tá falando com carinho? Não dá pra saber. Eu já tive vários problemas com mensagem, exatamente dessa questão da interpretação, que foi quando nós começamos a nossa fala, né? Eu quis dizer uma coisa, a pessoa entendeu outra, e aí às vezes você quer explicar e aí a emenda fica pior ainda, e a pessoa não tá indo pra uma linha que não é nada daquilo. Sim. Talvez um áudio resolva, ou às vezes precisa uma ligação para você tentar explicar. Porque aquela comunicação, e principalmente, aí eu pergunto para a professora, as abreviações, elas estão muito complicadas, né? Olha, eu não sei, né? Eu lido com muitos adolescentes. Às vezes vem só uma letra. Eu falo, não tô te entendendo, cara. Amor, me liga. Porque, tipo assim, B dia. B dia é o quê? Bom dia. Fala assim, o que você vai fazer com esse tempo que você economizou? De não botar o O e o M aí. Vai, né? Revolucionar o mundo. E é complicado, mas eu acho que profissionalmente falando, a gente precisa evitar. Acontece às vezes, né? Sai um VC, sai um PQ no lugar do porquê. Eu acho que tem coisas que são aceitáveis também. Você botar TB? Passa. Agora, BD, bom dia, B-dia, é muito, né? Muito. E exatamente, eu acho que abre um alerta para os jovens, porque nós iniciamos essa fase da tecnologia, do digital, já com uma formação, né? Agora, a gente vem temos aqui, né, gerações, você tem filho, eu tenho neto, que a comunicação, gente, vai ficar muito dificultada. De verdade, eu fico complicado. pensando nisso. Sim. Porque eu já peguei
no meu escritório, de corrigir peças que estavam com abreviações, porque você fica tão habitual de escrever PQ que você esquece que naquele momento ali é uma peça formal que você tem que escrever porquê. E a outra coisa, é tanto o PQ que chega na hora de escrever o porquê, você não sabe se é junto, separado, se é com acento ou sem acento. Tem isso também, né? Eu achei que tinha mudado, pode ser tudo igual, não? Tudo PQ? Tudo PQ. Não, tudo porquê junto, tudo porquê junto. Pode não, bom, né? Tem hora que tem que ser. Ainda continua usando essas coisas? É tudo firme e forte. Eu pensei que tinha acabado isso. Firme e forte. Todo mundo lá. Sabe o que eu recebi outro dia? Deixa eu ver se tu sabe essa. PPRT. Eu mandei uma mensagem pro meu aluno de redação. RT. Falando pra ele sobre, né, o que eu achei, o que eu entendi do texto dele, mais a nota. Aí eu faço assim, né? Eu faço um PDF com os comentários, mas eu vou mandando áudio também, explicando e tal. E aí, no final, ele botou PPRT, prof. Eu falei assim, PRT? Será que é PowerPoint? Mas não fazia sentido nenhum, né? Não? Sabe o que é? Papo reto. Nossa. Quer dizer que ele concorda, papo reto, tem razão e tal. Porque é o PP com papo e RT de reto, é verdade. Mas aí eu liguei, eu falei assim, você tá de sacanagem? Que eu sei lá o que é PPRT, ele morreu de rir, ele, desculpa. Eu falei, pô, quando você usar, você bota pra mim uma legenda do idoso, porque às vezes eu fico pra trás. Mas é na amizade, né? A gente desconstrói a amizade. Pois é. Quais são os sinais de uma comunicação autêntica? Autêntica? Isso é difícil, né? Inclusive, não sei se a gente pode catalogar os sinais, porque aí já não vai ficar tão autêntico assim, né? Se tivesse essa receitinha de bolo, aí já não fica. E, inclusive, isso é muito importante, né? A gente faz um evento lá eu tenho uma parceria muito legal com o Comitê Olímpico do Brasil, e tem um evento anual chamado Esporte Cria, em que a gente leva lá profissionais do esporte, pessoas que são cria do esporte, que fizeram a carreira por causa do esporte, e traz alunos da rede pública do Rio de Janeiro. Aí toda essa brincadeira, essa ideia, né, do cria. Fulano é cria de tal lugar, é cria da Maré, é cria do Rio, é cria da Gávea, não sei lá de onde é cria. E o esporte cria oportunidades e toda essa brincadeira. E quando a gente começou a roteirizar no primeiro ano, toda hora, eu apresento o evento, toda hora no meu roteiro tinha um cria daqui, cria dali, cria de cá. E uma coisa que era autêntica no começo, começou a ficar mecânica. E aí acabou a graça total. Eu falei, gente, isso aqui tá ruim demais. Vamos tirar. O evento é esporte cria, as crianças são cria da comunidade mesmo. Todo mundo já entendeu, não vamos falar mais não, porque perdeu a autenticidade. A marca que a gente queria fazer. E eu acho que quando a gente cataloga e faz um roteiro, às vezes se perde. Então eu acho que a principal marca de autenticidade é o espontâneo, é o que vem na hora. Desde que você esteja preparado. Porque se você não se prepara, só vem bomba na hora, né? Você precisa se preparar. E essa presença nas redes sociais? Existe uma comunicação estratégica? Existe sim. Porque, por exemplo, eu sou professora de língua portuguesa. Modéstia à parte, eu conheço bastantes regras da nossa língua. Inclusive, eu falei, bastantes regras. A gente fala, será que era bastantes mesmo? Mas porque esse bastante é um pronome. Enfim, a gente vai surfando, brincando assim, fazendo as dicas nas redes sociais. Então, eu conheço bastante, não sei tudo, acho que ninguém sabe tudo de nada, mas eu conheço bastante coisa. E aí, lá na rede social, nem sempre eu uso as ferramentas de língua portuguesa que eu conheço, nem sempre eu uso o vocabulário que eu conheço completo. Eu poderia colocar algo bem mais chamativo no sentido do diferenciado. Mas eu acho que o meu público principal é do ensino médio, então tem muito aluno de concurso público também, mas começa ali no ensino médio, então não faz sentido para mim. O que faz sentido para mim é falar de uma maneira acessível para todos. Se eu tenho criança e adolescente, eu prefiro falar de um jeito que eles possam se reconhecer na minha fala também. Então, se eu ficar aqui indubitavelmente, a dica de hoje será essencial para... Eles vão assistir, entendeu? Já vai passando assim, ó. Então eu falo, fala galera, tenho certeza de que você já errou essa. Aí, e combina assim com a pessoa que eu sou essa pessoa realmente escandalosa, e flui bem ali, mas também não é receita de bolo. Vai ter muita gente que vai gostar de uma professora mais polida, mais comedida. Tem espaço para todo mundo. Mas eu acho que o autêntico, aquilo que conversa com quem você funciona mais.
Talvez a gente pudesse dizer, então, que a autenticidade tem a ver com a sua personalidade, porque não adianta também eu querer criar um personagem se eu não vou conseguir sustentar aquilo dali. Ah, total. E, como a gente tá falando, não tem receita de sucesso na internet. Nem na escola, nem no jurídico, não tem, porque vai ter muita gente que vai gostar daquele professor que é mais maneirão, que é mais da galera, mas sempre tem aquele professor sargentão que todo mundo já teve um e não esquece, aquele cara que era, né, mais bravo, mais rígido, que também é um personagem, né, assim, mas que dialoga mais com uma persona real, com a essência do profissional. Então, acho que é por esse caminho. E como a linguagem não verbal tem todo esse... faz parte desse processo todo? A imagem, né? A imagem que você passa. Eu acho que hoje na internet realmente existe uma questão. Vocês, advogados, são muito cobrados, eu acho, em relação a isso, né? Sim. As pessoas esperam que vocês cheguem ali na beca, no salto, né? Ainda há pouco, um outro episódio nós tivemos, eu falei sobre isso, né, em relação à nossa presença, o quanto a gente é cobrado exatamente, né? Porque como se a gente não existisse um momento curtição, né? À vontade então, ali. Por isso que eu falei, eu tenho 2 perfis, eu tenho um perfil do escritório, eu tenho um perfil blog pessoal, porque ali você pode me ver na praia de biquíni, tomando um drink, brindando a vida. Você não vai ver isso no meu escritório, mas sim. Então, a gente precisa criar 2 linguagens diferentes. É nessa linha mesmo? Sim, eu acho que sim. Eu acho que o perfil profissional hoje na internet, ele abre um espaço para pessoalidade, mas você precisa ter bom senso, né? Você precisa pensar. Por exemplo, eu me apresento como professora, eu não tenho outro Instagram, só tenho aquele. Mas é claro que é um recorte. Eu coloco ali, além do conteúdo de língua portuguesa para concurso público, minha família, um look que o pessoal gosta de ver, entendeu? Hoje eu vim aqui falar com a Isabela Andrade, com essa roupa tchutchuca aqui, fazendo paleta de cores, com estúdio. Aí eu boto brinco e tudo mais. Mas, poxa, tem algumas situações que não cabem ali pro profissional. E não é uma demagogia, não é uma hipocrisia. Tipo, então você não mostra a sua realidade. Não é isso. É porque realmente o cliente em potencial que tá na rede social, ele espera alguma coisa de você. Então, eu acho que é importante saber ler quem é o seu cliente, quem é que você quer alcançar, com quem você quer conversar, para poder entregar ali, atender a expectativa. Acho que a linguagem não verbal fecha aí nessa parte, né? Como se comunicar de forma clara, mesmo diante de conflitos, de notícias ruins? Existe uma regra para que a gente acompanhe isso? Eu acho que regra não existe, mas uma dica, assim, algo que eu acho que funciona pra mim, é o lance da preparação de fato. Não tem essa de abrir live, eu vou falar o que eu tô achando aqui, vou abrir uma live agora, 6:30 da tarde, quarta-feira, do nada. Não existe isso, se você quer um perfil profissional na rede social, né? Ou, o cliente tá me ligando, eu não sei direito o que deu o resultado, não sei como é que tá o processo, eu vou atender ele aqui, Não rola, a gente precisa desse tempo. E eu acho que a gentileza é uma chave. A gente precisa muito da empatia. Pensar que o seu dia ele pode estar muito corrido, mas você não sabe nem metade do que o outro está passando. Então, quando você vai se falar com o outro, quando você vai atender, é respirar e calçar o sapatinho dele. Eu acho que isso ajuda muito a gente a tratar mais como a gente gostaria de ser tratado. Isso vai influenciar a escolha de palavras, o tom, o volume da sua voz, né? Até a palavra que você usa para tratar com o outro. O que é a comunicação não violenta e como ela pode ser aplicada na vida profissional? Tem a ver com essa empatia que você falou? Total. Eu acho que tem uma linha tênue que divide assim também a gentileza do inadequado. Você já viu, assim, às vezes um profissional que fala muito assim, queridinha, meu amorzinho, oi, tudo bem? Eu acho que aí também já é demais. Fica ruim. Não está dentro da expectativa de um contratante. Acho que também tem que tomar um cuidado. E no nosso mundo jurídico, a gente verifica até umas situações que às vezes a parte fala com o juiz, assim, querida, amor. Nossa, eu já vi casos assim que o juiz esculacha, literalmente, porque ele tem mania de chamar todo mundo de amor, aí falou pra juíza, não, meu amor, ela falou, eu não sou seu amor. Aí, não, desculpa, excelência, porque tá com esse vício de linguagem, não é isso? Isso é um vício de linguagem? Pode ser considerado, assim, né, um costume muito forte, uma coisa que às vezes a gente nem percebe que a gente está fazendo. Na redação também falo isso para os alunos, não pode usar gíria. Mas que gíria que eu usei? Aí, às vezes no texto tá assim, e a proposta do governo não deu em nada. Não deu em nada é gíria.
É uma transcrição da fala, só que a gente fala tanto isso no dia a dia que às vezes parece que não é gíria, né? Às vezes parece que é uma fala Sabe formal. uma coisa né? que me dói quando eu vou revisar uma peça no meu escritório, quando estava escrito, mas nem foi. Mas nem foi. Isso, nem aquilo. Olha, e é uma coisa, eu já falei várias vezes, gente, nem, pelo amor de Deus, não cabe numa peça jurídica nem hipótese nenhuma. Dá para tirar um nem e botar tão pouco, já resolve a situação. Sequer. Nossa, mas ainda, por quê? Porque você falando, você fala, nem vi. Uhum. Aí você não pode escrever, nem. Mas você sabe que o nem, ele é uma conjunção oficial. Ele significa e não. Mas eu acho que o popular abraçou tanto o nem, inclusive a gente chama o outro de nem. Ei, nem, né? Não tem isso? Tem. Que já ficou popular demais. Então, se você quer dar uma valorizada, se você quer apresentar um texto mais elaborado, você evita. Mas ele existe. Não, ele existe. Não, pra mim não existe. Mas você decide, né? Isso é super justo. Você dizer o que você acha bom. Eu acho que não cabe escrever nem numa peça jurídica. Não cabe. Eu acho que tem essa coisa de ajustar a linguagem, né? Exatamente pelo que a gente está falando aqui. Se, de repente, a sua linguagem como profissional, na sua área, cabe. Mas eu acho que na minha não cabe. E existir essa sensibilidade profissional. Sim. Porque, por exemplo, que a gente brincou ainda há pouco do médico, né? O médico eu acho que o médico é uma das áreas mais sérias. Eu acho que o médico é até mais sério do que advogado, né? Você acha? Eu acho que, a maioria é. Assim, a gente não senta com medo na frente do médico? Eu super. Não é isso? Super. E tu acha que isso tem linguagem? Você tá tomando algum remédio? Não nenhum. Tem certeza? Parece que eu tô devendo, eu sou uma agiota. Não é isso. É assim, o médico não tem... E como, por exemplo, quando a gente tá falando do médico, tem uma linguagem, existe um método que ele vai conseguir te deixar mais calmo? Totalmente. É super diferente. Quando você encontra, usando o seu exemplo, um médico humano, a gente cola com ele pra sempre, né? É assim, um ginecologista humano. Você não larga mais esse homem. Meu marido fala, por que a gente já se mudou? Por que você vai lá pra Nova Iguaçu, que ginecologista? Você fala assim, não se meta no meu relacionamento de anos com o doutor Emerson. E aí, é assim, porque eu acho, acho que todas as perguntas estão unidas por essa chave da gentileza, né, da empatia. É muito você entender o outro. Se você conseguir ler, que também não é uma habilidade fácil, né? Você ler e entender o que aquela pessoa está esperando de você, você vai bem melhor na comunicação com ela. E honestidade, descer do salto, assim, sabe? Acho que a humildade de entender a pergunta do outro, sabe? Como é que você desclassifica uma pergunta? Será que a pergunta é idiota do seu cliente? É idiota pra você, que é doutor, que é especialista. Eu já fiz um debate sobre isso, né? Do óbvio. A gente não tem que achar que o que a gente sabe é óbvio. Porque nós sabemos, não quer dizer que o outro também saiba, né? Total. A gente desconectar essa questão do óbvio, é óbvio pra quem? Os meus vídeos com mais visualização no YouTube são os vídeos de matéria básica, assim, é com C cedilha, é com S, é com X ou Z, é S ou Z e tal, e aí separação de sílaba, e sabe o que eu acho que é? É uma chance, né, não tem como provar, mas eu acho que são pais que querem ajudar os filhos a fazerem as atividades, e não lembram mais as regrinhas, né? Vão lá, verificam e levam. Porque os comentários, a maioria, são de adultos. Então, acredito que sejam os pais. Ou mesmo, a pessoa tentando se entender com a língua portuguesa e vai lá no básico, que é o certo, né? Tem uma dica para facilitar a comunicação entre colegas de profissão? Entre colegas de profissão? Existe uma vaidade entre colegas de profissão, talvez? Eu acho que sim, né? Existe assim, né? Tipo, você vai fazer uma pergunta, você não pergunta pra qualquer uma dúvida sua, você vai perguntar, quem vai saber que eu não sei isso? Não vou perguntar pro outro que é mais chegado, que é mais aberto, né? Pode ser. Eu acho que a vaidade, ela atrapalha muito, mas eu entendo o papel dela no meio jurídico e em todos os meios profissionais, mas eu acredito que conseguir se despir dessa vaidade, desse ego, ser mais honesto com os conteúdos, talvez ajude a fazer uma comunicação melhor. Tem um script de estrutura básica para uma conversa delicada? Uma conversa delicada? Eu acredito muito no poder do elogio e no poder do aspecto positivo de cada conteúdo. Se tiver alguma coisa boa para falar no meio do que é delicado, eu gosto de começar pela coisa boa.
Script não, mas essa dica, né, por exemplo, você me entregou uma redação, tá nota 0, mas eu não vou fazer pra você de cara. Eu vou falar, olha, eu adorei essa abordagem que você fez aqui no parágrafo 2, ficou muito inteligente, isso aqui, ó, ficou muito bom esse aspecto. Aí eu falo isso tudo pra você. Aí depois eu falo, mas ó, você cometeu esse erro e outro erro. E aí, na hora da prova do concurso público, pode te levar ao 0. Como que a gente vai corrigir isso? E aí a ênfase vai no processo de correção, sabe? Em vez do problema em si. Então a dica seria exatamente você começar pelo lado bom. Porque tudo tem. Tudo Pior tem um que lado de seja, bom, né? Tem uma coisa boa pra dizer. Coisa boa ali pra dizer. Tem até uma técnica que fala sobre isso, sanduíche, né? Começa com elogio, e tu bota a crítica aqui no meio, depois você termina com elogio. Que aí a pessoa absorveu aquilo que você, na verdade, queria dizer. Eu acho que, assim, o que é ruim bate tanto mais no nosso coração, né? Ó, vou te falar, você sai de casa toda chiquérrima que eu te acompanho, né? Que eu sou tua seguidora lá no Instagram. Aí você sai chiquérrima. Eu tenho certeza que um monte de gente fala assim, tá bonita, tá cheirosa, tá linda. Você fala, ai, obrigada, valeu. Se uma pessoa virar e falar assim, tá cafona, hein, Isabel? Vai assim? Acabou, capaz de você voltar e trocar de roupa. Eu tenho essa pessoa aí que é minha filha, inclusive. Minha mãe também atuava bastante assim quando eu morava com ela. Ainda fala Vai assim, se arrumar? nossa, mãe, tu tava vestida de advogada hoje. Tava vestida de advogada. Eu falo, caraca, não gostou não. Não, nada a ver, não. Tava bom não. Eu falei, cara, aí às vezes é aquele dia que tu tava se achando, né? Nossa, adorei essa roupa minha. Nossa, aí vem um decepção. Você perceber como que o comentário negativo, ele pega muito mais, né? Tudo que é ruim nos impacta muito mais, então tem que ter cuidado. Bom, como saber se você está fazendo entender de verdade? Assim, existe alguma técnica que você pode ter certeza que a pessoa está entendendo o que você está querendo falar? A verificação direta. No caso do cliente, né, você explica para ele alguma coisa e dependendo da sua relação com ele, você já age de forma protocolar e fala assim, o senhor pode me dizer o que você entendeu? E recebe ali a pedrada, porque às vezes, né, a pessoa tá olhando no nosso olho e tá pensando lá no Carnaval Muriqui 98, você não imagina o que tá passando na cabeça dela. Então, acho que a verificação direta ela é muito importante. No caso da rede social, a gente faz aquela chamada pra ação no final do vídeo, né? Comenta aqui o que você achou, o que você entendeu dessa notícia, você concorda comigo? Pede mesmo a verificação direta, porque essa daí é tiro e queda, essa daí não erra. Ó, dica boa essa. Existe um sinal que indica que você precisa de ajustes urgentes? Alguém sempre tem, né? Um amigo para falar, uma filha, uma mãe, um amigo, alguém para te dizer. E eu acho que, mais uma vez, descer do sapatinho ali do nosso ego e tentar se enxergar mais, né? Se os problemas estão acontecendo com frequência, se você vive em ciclos, volta e meia você tem problemas parecidos com pessoas diferentes, questões similares. Pode ser que o problema esteja em você, né? Então dar esse passo em direção à humildade, se perceber, se ouvir e ouvir mais as pessoas que amam você. As pessoas que te amam vão falar, com certeza. Existe um hábito simples que possa ajudar a desenvolver essa comunicação mais eficiente? Sim, acho que prática diária. Faz um cronograma, eu sei que a vida de todo mundo tá muito corrida, mas um cronograma ali pelo menos de segunda a sexta e tira 20 minutos para fazer alguma coisa em função da sua comunicação. Aí você pode dividir entre leitura, pode dividir entre leitura escrita, pode dividir entre áudios fake para você se ouvir, para você treinar, e pode parecer uma bobeira, mas é de uma eficácia você direcionar um tempinho para isso, sabe? Se você não conseguiu em 5 dias, pelo menos 3, 20 minutinhos ali, fechando, depois daquele dia. Ou então de manhã, que a gente tá às vezes mais animado de manhã. Eu sou mais animada de manhã. E aí, não era não, né? Mas depois que eu tive filho, agora eu sou. E aí, acho que faz bastante diferença a colocar na rotina. Principalmente o lance da leitura. Que a gente, hoje não deu tempo de ler. Não pode. Tem que ser um compromisso. Nem que sejam 10 minutos. Só 10 minutos. 10 minutos. Então, no caso, semana retrasada, eu comprei um livro. Aí ontem eu ganhei outro. Mas eu ainda não comecei a ler nenhum, entendeu? Entendo perfeitamente. Nessa linha, sim, entendeu? Sim. Já tem 2 lá esperando eu começar a lê-los, né? Então, porque a gente fica assim, hoje eu só tenho 10 minutinhos. Mas faz melhor pouco feito do que não feito. O negócio é começar. E de repente um deles é muito bom, vai te empolgar. Encontrar uma literatura que empolgue também é bom, né? Tem algum livro, um conteúdo assim que você acha que pode ajudar esse desenvolvimento dessa habilidade?
Eu acho que o hábito da leitura em geral, para a gente formalizar, vale qualquer livro. Mas tem um livro que mudou minha vida, que se chama O Poder da Vulnerabilidade. É um livro maravilhoso, de uma mulher maravilhosa, e ele fala sobre isso, sobre a coragem de ser... Esse é outro livro dela, A Coragem de Ser Imperfeito, que também é maravilhoso. E de não ficar esperando a excelência para começar os projetos, para dar início, como a gente falou, né? Tem que começar. E a sua vulnerabilidade, ela pode ser a sua força. Se você tiver coragem de falar sobre ela, de tratá-la, você pode dar uma virada de chave na sua vida. Então, é um livro que eu acho que todo mundo tinha que ler na vida. Como começar a praticar boa comunicação hoje? O que eu tenho? Praticar boa comunicação hoje? Vou dar uma resposta surpreendente, hein? Falando! Bota a boca no trombone, vambora! Começa, grava um vídeo, liga pra alguém, sabe? Coloca mesmo, coloca uma meta. Não, como eu falei, não é pegar o telefone e abrir uma live pra falar de nada. Quero falar sobre tal assunto. Vou gravar um vídeo de 3 minutos falando sobre isso. Bota um roteiro, ChatGPT ajuda se estiver empacado no começo. Se não, monta você mesmo, vai lá e faz o seu primeiro teste. Começa a se ver, se ouvir e ajusta o que você quiser melhorar. E se precisar de ajuda no português, @professora Carol Mendonça. Só chegar. Falar bem vai muito mais do que a oratória em si, né? Você conseguir comunicar o que você realmente está sentindo, que a pessoa perceba a sua intenção, esse seria o ponto alto. A eficácia, né? Assim, porque existem os elementos da comunicação. Tem o emissor, que é quem vai falar, tem o receptor, que é quem vai receber. Não existe comunicação eficaz se esses dois não estiverem em sintonia, não estiverem se ouvindo, trocando, né? Porque, como a gente já falou, não é só eu despejar a informação. Para que seja eficaz, eu preciso que o outro receba e compreenda o que eu queria. Assim vai ser comunicação de verdade. Então, essa troca ela tem que ser honesta, tem que ser justa, tem que ser clara, objetiva, sem enrolação. Às vezes a gente quer falar bonito, aí começa a botar um monte de palavra, um monte de firula e o conteúdo vai ficando para depois. Não, é a era do vídeo de 1 minuto, é a era do shorts, né? Que muitas empresas de educação estão investindo agora no microlearning, que é um vídeo de no máximo 6 minutos para uma aula. Quando me falaram isso, eu falei, vocês estão querendo demais de mim? 6 minutos para dar uma aula de crase. Não dou. Não, então a gente vai dividir blocos de 6 minutos. Quantos blocos você precisa para explicar crase? Eu falei, vamos ver. Vamos lá. Aí conseguimos fazer em 6 blocos. Mas para mim já foi um super recorde. Eu queria até ligar o pessoal do Guinness, mas ninguém quis saber. E aí, cada vez mais as pessoas querem um conteúdo curto. As crianças só querem saber do formato do formato vertical. Querem assistir aqueles que são menores, mais curtos, e vai passando assim, ó. Minha filha tem 2 aninhos. Quando ela pega, se ela puder escolher, se eu estiver deixando ela escolher, ela vai no grande, no alto, né, que ela gosta mais. Então, cada vez mais as pessoas querem consumir o resumo. Então, ser direto, ser objetivo e ser claro. E mais, verificar, né? Troca honesta, verifica se você realmente conseguiu fazer a pessoa entender. Fundamental. Hoje, para você crescer, né, como profissional, como ser humano, o importante, a comunicação é imprescindível. E é o que você falou, comece hoje. Né? Não tem como você esperar o melhor momento, se preparar mais para começar, porque a preparação vai ser no desenvolvimento. Sim, tem muito aluno de concurso público que espera sair o edital para começar a estudar. Eu te pergunto, vai dar tempo? Não. Não vai. Sai edital hoje para prova mês que vem. Tem sido assim. E a gente vem falando assim, ó, o governo autorizou, o governador tuitou, que agora a comunicação é assim, né? Vai sair o concurso, tá autorizado. Tô aguardando. Aí quando sai o edital com data, com tudo, eles vêm correndo igual maluco, igual o The Walking Dead atrás de mim. E a gente faz o intensivo, mas você chega lá na prova nervoso, porque não é só aprender o conteúdo, você tem que aprender o conteúdo, você tem que aprender a fazer prova. É diferente saber a matéria e saber fazer prova. E tudo isso a gente trabalha se tiver calma. Se não tiver calma, a gente vai conteúdo. Então, acho que hoje é o melhor dia para começar, porque sempre vai ficar mais tarde. Não tem nenhum dia que vai ficar mais cedo. A gente não vai ficar mais jovem, infelizmente, né? Então, assim, se você começar hoje ou daqui a 6 meses, pensa, se você começar hoje, daqui a 6 meses, você já tá braba. Já tá brabo, já tá aqui, ó, pegando o telefone, fazendo e acontecendo, já tá matando questão só de olhar. Brinco com eles, eu falo, olho de águia, onde é que tá o erro da questão? Mas se você começar dali a 6 meses, dá tempo também, só que você vai ser zerado
lá daqui a esses meses. É igual a academia, né? Quanto É. mais você demora, mais você demora. Não tem jeito. O dia é hoje, né? É hoje. É o que a gente pode fazer hoje. Um mito. Um mito. Na língua portuguesa. Um mito da língua portuguesa, que só quem domina a língua portuguesa é quem fala bem. É mentira. Eu conheço um monte de gente que não foi escolarizada e vende pra você até um pedaço de azulejo quebrado. Consegue, sabe? Consegue Na verdade, se expressar, então, se comunicar. mais do que do que um conhecimento, é sim a forma de se comunicar, né? A habilidade, é prestar atenção, é ler o outro, é saber o que ele espera, entregar o que ele espera no tempo certo. Agora, se hoje você... Não, professora, mas eu sou escolarizado, eu conheço, mas eu não falo bem. O que podemos fazer? Estudar mais, aplicar as técnicas, treinar, Porque às praticar. vezes a dificuldade da fala está na falta de conhecimento. Porque Também. se você não domina o assunto, você falou isso, né? Quando você não domina o assunto, fica mais difícil de você desenvolver uma Fica mais fala. nervoso. Você sabe que a pessoa pode te perguntar uma coisa que você não sabe. Aí você se treme todo. Se você tá com um conteúdo bem redondinho, você fica mais tranquilo. E a tranquilidade, ela alcança o outro, alcança o receptor, Eu né? acho que vai até além, no sentido assim, quem disse que você tem que saber tudo também, né? Sim, Porque você também pode errar. É claro. professor de português, mas você acha que você não comete nenhum erro? Claro que cometo. Claro, todos os dias. Natural. Mas na minha primeira aula do curso, inclusive, lá no meu curso online, na primeira aula eu falo sobre isso. Eu falo, gente, eu como professora, meu papel é facilitar a sua vida. É pegar os conteúdos e trazê-los aqui numa linguagem mais prática, mais acessível. Eu faço musiquinha, eu brinco, eu faço ali uns paranauês, porque não tem palavra melhor do que essa, para que o aluno se sinta... Ele sinta o seu progresso, porque isso motiva também, Porque, você na sentir verdade, que você eu acho aprendeu. Que é familiarizar, né? Porque é o que você falou, a gente quando lembra do professor, qual era o professor que você gravava a matéria? Aquele que fazia uma musiquinha da regra, né? Não tinha essas Eu coisas? gostei, eu sempre gostei. Então, eu acho que ali era uma dica de como você se comunicar para a vida toda, porque era de quem você lembra, de quem teve essa comunicação com você. É. Então, praticar essa comunicação com as outras pessoas que você quer que absorva o seu conteúdo, né? E eu acho que para além da sala de aula, qual é o profissional excelente para você? Para mim, é um que facilita a minha vida. Se eu contrato, entenda, né? eu entendo, ele resolve para mim, ele me ajuda de verdade. Então, quem é que me ajuda de verdade? É quem fala de uma maneira que eu não entendo? Fala bonito. Esse aí sabe, mas eu não consigo acompanhá-lo. Então, ele não me serve. Né? Então, assim, você pode ter até alguém que contrata por isso, né? Alguém que escolhe por isso, mas acho que a maioria vai escolher o profissional que promove o conforto, promove a segurança, você fica tranquila. Assim, essa doutora aqui, ela me resolve, sabe? Ela me pega pela mão e resolve meu probleminha. Então, acho que... Tem alguns clientes que falam, doutora, se a senhora não resolver, ninguém resolve. Eu falo, mas é minha responsabilidade. Muito obrigada, Carol, por você ter vindo aqui. Eu tenho certeza que foi uma aula maravilhosa. Olha, você achou que não ia dar? Fomos nas perguntas todas que eu te consegui fazer todas as perguntas para você, porque tá leve. Né? Exatamente nessa dinâmica aqui, você é muito leve, né? Eu acho que por isso que você consegue transmitir esse conteúdo de conhecimento que eu falei. É uma brincadeira que você faz lá das diquinhas, aí tu fica pensando, cara, e quando eu erro, fico danada da vida, sabe? O desafio motiva também, né? Então, quando eu não acho, às vezes não tá fácil a resposta, quando ele me deixa nervosa, mas onde que tá a resposta? Não é possível. Então vou fazer um hoje, um só de pegadinha pra você. Vou botar em homenagem a Isabel. Mas assim, de uma maneira geral, eu queria só esclarecer pra gente confirmar se a galera entendeu, que eu falo assim, que não é a língua portuguesa que vai ser a única chave para a comunicação, mas a língua portuguesa, ela abre muitas portas, muitos caminhos. Quanto mais palavras você conhece, mais você pensa, mais você tem ideia, mais você sonha. Então, assim, eu sei que eu puxo um peixe, meu peixe aqui eu vendo, minha sardinha, mas é bonito, é variado, é importante, e eu acho que todo mundo tem o direito de saber. Você não é obrigada a saber, mas você tem o direito de saber. E eu fico muito feliz em democratizar esse acesso, em levar esse conteúdo pra galera. Acho que é uma grande honra para mim. Acho que a gente conseguiu descomplicar um pouco esse mito da fala. Que bom, fico feliz. Obrigada. Nesse episódio, você entendeu que a comunicação vai muito além da oratória, e sim que você consiga expressar o que você deseja falar. A comunicação vai da intenção. De que forma você está falando? Você está falando de uma forma clara? E se esse conteúdo foi bom para você,
compartilhe, que eu tenho certeza que trouxe dicas maravilhosas. Também nos siga nas redes sociais, doutora Isabel. A professora Carol Mendonça tem sempre lá umas dicas maravilhosas, o Juridicamente Falando, para você não perder nenhum episódio. E ainda assim, ficou alguma dúvida? Pode deixar aqui que nós vamos responder a todos.